Salve família, eu sou a Tata Alves, esse é mais um episódio do programa Tata Troca e continuamos com as apresentações internacionais, dessa vez com o Rio de Janeiro. Estamos com o Lade do Rio e com a Raíssa da Bahia, soteropolitana. Assim que fala, amiga. Axé. E você, carioca da Gema? Eu, meritiense. Meritiense. São João de Meriti. Aí, mais uma palavra que eu não conhecia pro nosso vocabulário. Quem não dança, segura a criança. 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 Como é que a poesia fala? Quem não dança, segura a criança. Então quem não dança agora sou eu? Duas crianças pra embalar nos braços meus. Eu tenho me formado nos saraus, muito mais do que nos graus do ensino médio. Hoje eu enxergo tais lugares como lugares de formação. É aqui que eu quero estar, os meus filhos criar, mas no meio dessa multidão eu tenho me sentido só. O pior é que a sensibilidade do poeta pra erguer a caneta, às vezes não tá pra erguer os filhos dessa preta. Como é violento se apontar. Porque se uma formação nesses espaços eu te permito intervir na educação dos meus? Ou é mesmo eu só que tenho que segurar esse Mateus? Quem tem os seus Mateus que balance. Mas já pensou na chance de fazer uma mãe sentir-se forte? Eu vou te dar um norte, mas depois da poesia a gente constrói. Já se perguntou o quanto dói? Você já parou pra pensar nisso? Uma mãe deixar uma formação com Conceição Evaristo. Uma palestra sobre o movimento negro com Esmeralda Ribeiro. Ou uma vivência porque não tem creche. Plateia e público te olhar, dizendo sem falar: segura esse moleque! Nossa, ele vai cair, ô mãe! Pega ele aqui. Só que você tá do lado. O quilombo tá formado, mas os filhos são problemas seus. Meus ou nossos? Ócio, regresso. Mas quando a vida era tida como primitiva, havia mais sensibilidade. É verdade. Como que vivem os indígenas? As nações africanas, como que eles vivem? Constituídos de relações humanas. O filho é da tribo. E todo tribo é dividido. Esse grito que eu suplico quando eu já mais não posso é que peguem os meus filhos no colo. Mas que não seja uma outra mãe, porque uma outra mãe se compatibiliza. Que seja uma mulher, que não tenha filhos, que os possa alimentar quando tiverem fome, mas que seja também um homem. Quem não dança, segura a criança. 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 A vida já sambou muito na minha cara. Eu aprendi a dançar conforme a música. A discitimia presente por eu não saber lidar com múltiplos me afinou. Quando o coro do tambor vibrou, quem não dança segura a criança doeu no peito. Porque eram dois para eu segurar. Chega, sorri, com o olhar me desfaz. Paro no tempo, pareço criança, cabeça de vento. Só escuto o coração tão natural, como as notas brilhando seus sons infinitos. Deixa vir, tem que vir, não arrumou. E aí, agora, quem surfa nessa onda? Diz alguém, me ouve?
Quem me tira dessa vida torta? Quem me ressuscita dessa vida morta? Se vai me desejar a morte, por que fingiu se importar? Foi pra dormir com a consciência tranquila e agora apoia quem quer me eliminar. Eu sou efeito da causa do que causaram pros meus ancestrais. Não dá pra ser a cura pros seus ais. Se meu grito de liberdade se ecoasse como um trinco de uma merda de vidraça quebrada, qualquer merda de beira de praia, nosso ritmo era outro. Por hora minha fé enxerga, minha faca corta, que eu só sou carência. Meu senso de urgência é grande, mas a foto no Instagram é minha concorrência. E a certeza é que o ritmo seria outro. Por hora minha fé enxerga, minha faca corta e eu sou carência. Meu senso de urgência é grande, mas a foto no Instagram é minha concorrência. No céu, no azul que me trouxe você, suas estrelas. Deixa o vento dizer, o barco correr, peleja pra onde for, caro mesmo é você, não dá mais pra esconder, não tem jeito, eu aceito amor. Bom, queria ver com vocês como que foi participar disso, assim, acho que porque desse acho que foi o mais improvisado, né, dos capítulos anteriores, dos episódios anteriores. E esse lance de que quando é sincero, né, de quando todos aqui falam da relação da criança a partir dessas perspectivas, de como que vem elas da infância, dessa malícia, dessa inocência, né, dessa preocupação, dessa importância, é um lugar em comum, né, a partir de outras perspectivas disso. Como que foi aceitar essa loucura da Tata? Diz aí. De quem é? Essa loucura me acompanhando desde lá, né? Bom, o improviso me fez enxergar 3 realidades. E olha que ontem foi dia de realidades, de várias verdades. E aí quando eu trago essa criança de cá, é uma criança meio que cabeça de vento, né? A parte da inocência que Tata comenta. Experimentando esse encontro consigo, né? Que é o amor, né? O se amar, o amar o outro, as estrelas, que remetem também a essas crianças, porque essa música tem essa história. Existia uma criança na minha frente chamada Cauã, e ele fez até o desenho. Lindo. E é isso, aí parte daqui o amor que precisa para a preocupação da poesia de Laje, acredito eu, para a preocupação de quem é que te ajuda com essas crianças. Né? Então, apesar da diversidade de cada mundo, está todo mundo interligado pelo elo do amar mesmo. Eu acho que eu vejo assim. Nossa, o que eu vou falar depois disso? O seu coração. Então, de onde eu olho, loucura, né? Participar desse improviso. Só que a nossa vida, a partir do momento que a gente se entende como preto periférico, né? Cruzamos a barreira aí do jovem que morre antes dos 29 anos de idade, do jovem negro periférico que morre antes dos 29 anos de idade, cara, eu vejo que fazer o improviso é o que a gente meio que faz a vida inteira. Se for falar de currículo aqui, quantas coisas você já não fez na vida, tipo, sem saber? Foi lá, pegou e fez. Você é a mesma coisa, eu não sou diferente, Esse sabe? programa, por exemplo. Pra gente ter ideia do que não tem ninguém falando besteira, né? Sim. Mas no final são 3 histórias diferentes que se cruzam, que se amarram, né? Eu trago uma perspectiva, por exemplo, de uma criança em situação de rua, que diz que agora eu nasci, estou aqui, o cristão diz que eu tenho que nascer, diz que eu tenho que estar aqui mesmo que eu não tenha condição, que a minha mãe, que meu pai não tenha condição, mas eu tenho que estar aqui porque eu escolhi, eles escolheram isso. Sim. Aí depois que tá, aí tipo, é problema seu. Então não tem essa questão da criação em comunidade, como você pontuou no início, né? Como vivem os indígenas, como vivem as comunidades africanas, saca? E aí você chega no Brasil, a gente fica se portando como uma eterna colônia,
De que, ó, cada Jesus carrega a sua cruz, tá tudo certo, vai lá, vive lá, se vira, não quero saber disso, sabe? Só quero saber de coisa É boa. louco quando você fala a frase, tipo, o cristão disse eu tenho que nascer, tá nesse lugar de não aprovarem, alegar, sei lá, né? Tem essa relação do aborto, eu visualizo Sim, isso, assim, né? E aí, exatamente isso. essa igreja, né, esse cristão que não apoia o aborto também não ajuda nessa infraestrutura psíquica também da mãe, né? Porque tá num lugar de gerenciar essa criança dela que se perdeu por conta da maternidade, traz uma vida adulta numa imediatez. Essa criança que vai vir, esse auxílio dentro do cristianismo não há, né? É exatamente isso. E assim, eu acho que é válido pontuar que entendemos que não é todo mundo, não é todo cristão. Porém, todavia, se fosse pelo menos metade, 50%, a realidade no mundo seria 100% diferente. E a gente não deve lidar nem com 20% desses cristãos que pensam dessa forma. E por isso que a gente está na situação que está enquanto sociedade, saca? Então, Acho que a gente tem que acreditar mais no nosso Deus mesmo, pois é. né? Na nossa verdade. Eu acho que é daí que vem a fé, não o que é imposto. Exatamente. Fica pro próximo programa. Mas uma coisa Tem que todo sentido. Tem mesmo. A deusa, né? Também nesse lugar de quem faz. Quando eu vivencio Bahia, né, em casa de raiz e tal, existe toda um temor do ir e vir, né? Então, não anda com o celular, tá horário não sei o que, os comércios fecham, a depender do horário, traz uma urgência de não estar na rua que talvez seja semelhante à periferia do Rio de Janeiro, que eu não convivi tanto quando eu fui e tal. Mas assim, tive uma amiga que veio em casa, ela era do Rio, aí tava tendo o clássico, Corinthians e Palmeiras, e aí soltaram fogos porque o time fez gol e ela se abaixou no chão, tipo, porra, a tia. Eu falei, não, nega, é fogos. E foi louco de ver ela nessa cena, né? Em São Paulo existe uma relação mais camuflada desse medo, assim, né? Eu ainda, a depender de onde que eu vou, por exemplo, tá falando com você respondendo e na padaria respondendo sua mensagem. Sim. Na Bahia, dependendo do horário, isso não ocorre, no Rio de Janeiro acho que também não. Como que é pensar que esse menino que tá nessa periferia ameaça? Como é pensar nisso? Pra mim é horrível, né? Porque, enfim, eu tenho 2 filhos pretos. Eu tenho um irmão preto, né? Eu tenho um filho de 6 e uma filha de 2. Eu tenho um irmão de 20, sabe? A qualquer momento isso pode acontecer com eles. Aí não importa se meu irmão músico, não importa se ele tá com um instrumento nas costas, tipo, sei lá, descendo do ônibus. Ele é preto, mano. Ele tem dread, sabe? A sociedade entende ele como ameaça. A sociedade entende o preto como ameaça. Então, é horrível, tipo, pensar nisso, né? E é o que tá na nossa cabeça o tempo inteiro. Porque eu também tenho que me policiar ao andar na rua. Polícia não! Não! Policiar não, Mas eu tenho que ficar muito na atividade porque, às vezes, a pessoa da frente, ao entender que tem um homem preto atrás dela, isso acontece direto, quase todo dia. Aí eu cruzar a porta de casa, eu já tô correndo esse risco, sabe? A pessoa tá na frente, tem um homem preto na minha frente, vai me assaltar. Então, eu perco a conta de quantas vezes no dia as pessoas seguram a bolsa quando entendem que tem um homem preto atrás dela, sabe? Tenta ser sutil, mas é agressivo na máxima, assim, esse lance do... E aí depois que olha, aí repara, aí sabe? Passa a batida assim, mas já era, já agrediu, a gente já sentiu isso. Eu acho que esse corpo, né, que o homem, acho que principalmente o homem preto, quando ele vai pra rua, ele já perde um pouco da inocência por conta desse lugar, né? Já era, não tem mais. Você não pode ir pra rua com um corpo de criança, né? Você tem que ir com um corpo de defesa, de postura, né? Eu lembro que os meus primos iam trabalhar num lugar e tal, 15, 16 anos, e aí tinha o Morro do Puma, e era um cemitério, né, o Morro do Puma, que era uma mata que jogava os corpos lá. E aí pra eles passarem batidos, né, mesmo com os 15 anos que eram crianças, né, se a gente pensar há 15 anos atrás, e eles iam com a Bíblia na bicicleta, pra diluir esse preconceito, né. Cristão, então não tá devendo nada. Filha da bala. Sei lá. Não, mas tinha muito isso, né? Muito da minha tia falar, existe, tipo, o escudo, né? O escudo e tal. E é louco, assim, se parar pra olhar pra... Eu com 32 hoje, então, entreguei a idade, né? Tô velhinho. Se olhar pra 20 anos atrás, 22 anos atrás, era com 10 anos de idade, vou na rua, era tipo, pega a carteirinha da escola e bota no bolso. Não anda com a mão no bolso. Sabe?
Pega uma camisa, mano, calor, pega a camisa. Mas tá calor, bota a camisa no ombro, porque se a polícia te parar, pra ela entender que você não é um descamisado. Descamisado. E você cresce com isso, sabe? Cresce com isso no consciente, ali no automático, e você não consegue tirar. Você acha que as suas crianças vão viver experiências diferentes? Vão, diferentes. O mundo evoluiu, né? O mundo andou pra frente. A gente ainda tem os mesmos problemas, eles acontecem de formas diferentes. Uhum. Então, é isso, assim, eu acho que meus filhos vão passar por situações de outra forma, né? Uhum. Com outro olhar. Mas acho que o que me dá o mínimo de segurança é que nós somos instruídos hoje, né? Então, a gente consegue passar isso para eles de forma que o olhar deles fique mais treinado ainda do que o nosso, sabe? Então, de forma que a gente consiga evitar muita coisa que nós passamos, saca? Sim, aí eu acho que essa mudança vem justamente de passar a não ser mais um absurdo, né? E nem ser encoberto. Porque antigamente era tão encoberto que ninguém via. Hoje a gente já vê, mesmo sendo minucioso, como fala. E aí a esperança é que amanhã seja igualdade, né? Que não tenha nem essa questão, assim, isso é a minha concepção, que não tenha nem essa questão de ser absurdo, de ser minucioso. É não ter, velho, é ser humano, é pessoa para pessoa, independente de qualquer coisa. Sim. Total. Quando eu faço a pergunta pro Lade, né, se suas crianças não vão viver isso, eu queria também perguntar para você. A partir das perspectivas de você não ser mãe, não querer ser mãe, mas compreender todas as crianças, né? Que aí você tem uma sobrinha, que você vai lá e cuida, que ela já tem um feeling pra música, né? Que é uma criança negra. Eu digo sempre que os meus filhos serão minhas canções. Então, diante dessa concepção, que são minhas filhotes, eu acho que eu tenho esperança, sim, de trazer pra minha Faria um álbum infantil? Faria. Você? Já tem até uma Viu? Faria sim. Eu gosto muito, inclusive, nessa parte de teoria musical, já que foi precisado, eu penso muito nessa parte de musicalização infantil. Uhum. Eu gosto dessa troca, eu acho a criança muito sincera, muito verdade, pura, né? Sim. É gostoso. Elas acabam até dando mais ideias do que a gente mesmo ali associando a teoria, né? Mas eu penso assim, eu penso que as minhas crianças serão as minhas canções e assim eu consigo atingir. E aí? E agora? Quem surfa nessa onda? Diz. Alguém ouve? Não. De três. Vamos lá, gente. Vamos? Vamos lá? Vamos! É, o que eu Vocês vão vou falar dizer? assim. Como é que o que fala é o YouTube? Dá um like no vídeo. Você vai lá isso pra me ajudar a gente. E aí? E aí, galerinha? Dá um like no vídeo aí, segue nosso canal. Pode ser? Combinado? Toca aí. Esse foi mais um episódio do Tata Troca. E aí os meninos vão pedir pra vocês fazerem o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o joinha. Como que é o joia? Obrigada, Rai. Obrigada, Laje. Eu agradeço. Que a gente faça mais coisas juntos, que a esperança, né, a inocência da criança continue presente nas nossas artes. É isso. Manda beijo! Beijo.